Olá pessoal, aqui é o Carlos Henrique do canal Carlos Cadeirante Oficial. Hoje iremos falar sobre como é viajar aos olhos de um cadeirante e o que ninguém te conta. Experiência real de uma viagem como cadeirante. Dividi minha experiência em viagens em 6 tópicos: o que ninguém te conta, resort, hotel, pousada, Airbnb e acessibilidade. O que ninguém te conta. A importância de planejarmos bem a nossa viagem, validar os detalhes técnicos da hospedagem, o que você precisa de adaptação e verificar como será o transporte e o deslocamento. Entrando mais no detalhe do planejamento, viajar sendo um cadeirante exige planejamento detalhado e busca por informações confiáveis sobre acessibilidade para evitar imprevistos. Detalhes: como a altura da cama, largura das portas, do quarto e do banheiro. Confirmar se é adaptado e se há ausência de degraus. São essenciais para garantir uma estadia confortável e segura. A importância da autonomia. Verificar como será o transporte, o translado, a acessibilidade da localidade e áreas comuns da hospedagem. Padronização. A falta de padronização entre os diferentes tipos de hospedagem, como resorts, hotéis, pousadas e Airbnb, verificar se os dados que pesquisou estão atualizados. Sempre entre em contato com o estabelecimento para pedir fotos e vídeos de ângulos que não tem na internet, largura das portas, entre outras características. E a importância da consciência coletiva, o compromisso estrutural com a acessibilidade. Agora iremos abordar os pontos positivos e negativos de modelo de hospedagem resort. Acessibilidade. No geral, tive uma excelente experiência ali quanto à acessibilidade nos resorts, né, uma pequena variação na questão da área de lazer e spa, que por exemplo, da minha lua de mel não tinha acessibilidade, mas os demais espaços do ambiente tive total autonomia, teve uma segurança excelente do resort, uma equipe treinada para apoio, né, caso necessário. Um ponto interessante que tinha nos 2 tinham um transporte para pessoas com mobilidade reduzida para adentrar ao mar, então foi uma excelente experiência e foi uma ótima satisfação. Pontos negativos: o tempo de viagem. Então, para viajar para resort, tem que se preparar, fazer uma viagem longa, longos tempos no carro, no caminhão, no ônibus, né, então tem que estar bem preparado para esse tipo de viagem longa. A cidade geralmente não tem acessibilidade, os passeios turísticos também geralmente não têm acessibilidade, e o transporte público e privado ou não tem ou não é satisfatório. Hotel. O hotel eu dividi em 2 grupos: grandes cidades e interior. Nas grandes cidades, a maior parte das experiências foi positiva, né, regular, né, mas variou bastante no quesito da acessibilidade no quarto, no banheiro e na piscina, tá. A questão da autonomia foi parcial, como foi já explicitado anteriormente, uma satisfação regular, uma equipe treinada parcialmente. E o lado bom é que tem farmácia e outros estabelecimentos, né, no caso ali de uma necessidade específica ali num dia e um transporte privado abundante. Ponto negativo é o tempo de trânsito, passeios turísticos geralmente não tem acessibilidade, né, a não ser um hote um museu, né, algo mais moderno ali que obrigatoriamente tem que ter um mínimo de acessibilidade. A violência no transporte público defasado. No interior, né, a acessibilidade é muito variante, né. Muitas surpresas ocorrem quando você liga, confirma, né, que comentam que tem acessibilidade, quando você se depara e chega no estabelecimento, né, no interior, né, vê que não tem, né, então varia bastante. Eu tive que fazer N improvisos, né, como eu minhas comigo, com a minha esposa, né, pra gente usufruir da viagem que a gente tá fazendo e já pagou, né, então a gente fazia N improvisos ali para poder conseguir me locomover e fazer as minhas necessidades, tá bom. E a equipe não é treinada, então tive uma autonomia parcial, uma satisfação de regular para ruim, tá bom. E a
Os pontos negativos, quase a parte de lazer praticamente não existe ali, de acessibilidade. Os passeios turísticos não, também não, ainda mais no interior, né, que tem menos conhecimento e menos profissionalismo ainda do que a cidade grande. Tem menos acessibilidade ainda, né, a falta de serviços básicos, de farmácia e outros tipos de serviços que podem ser necessários. E qualquer tipo de transporte também decai, né, quando você vai para o interior. Pousada. A pousada, os pontos positivos e negativos da pousada. Acessibilidade no restaurante, geralmente eu consigo ir fazer a refeição no café da manhã, no almoço ali, né, usufruir do restaurante da pousada. Uma segurança padrão, satisfação de regular para ruim também. E o tempo de trânsito que é interessante. Pontos negativos, que já aconteceu comigo. Falta de acessibilidade no quarto, na entrada do estabelecimento, mesmo o estabelecimento sendo de um pavimento, era constituído de uma calçada larga e ter 4 degraus, né. E poderia muito bem ter tido uma rampa ali nesse espaço, né, mas a falta de conhecimento, né, de entender, né, a importância da acessibilidade, causou essa experiência negativa, né. E nesse caso, nessa pousada específica, como eu ia ficar uma semana, tinha fechado o pacote de uma semana, né, o dono improvisou, né, pegou 2 chapas de barco velha para constituir uma ponte para um outro funcionário me empurrar com a minha cadeira automática ali com a minha esposa auxiliando, né, isso durante 7 dias, né, então olha o tamanho do risco que eu tive que me sujeitar, né. Então é impor isso. Airbnb, pontos positivos: a segurança e o tempo de trânsito na cidade. Pontos negativos: acessibilidade no quarto não tinha, nem no restaurante, nem na entrada, nem no banheiro. A equipe não tinha treinamento, a autonomia era bem ruim. Até para entrar no estabelecimento, eu tinha que subir 3 níveis de escada, 3 lances, né, 3 conjuntos de lança de escada, porque o espaço era uma antiga rede de hotel e a rede de hotel não era preparada, tá. Então tive que usar uma rampa curta, íngreme e estreita para subir, né. Com certeza essa rampa era uma rampa para subir alguma coisa, algum material, né, estoque, isso não é uma característica de rampa para pessoa com uma dificuldade de locomoção, porque o risco é gigante, tanto para quem está usando a rampa, quanto para quem está auxiliando na subida da rampa, de tão íngreme que era, né. Então essa foi um local que eu estava com a minha esposa, com a minha filha, e tive que voltar mais cedo de viagem, porque eu não conseguia nem acessar o banheiro nem com qualquer tipo de improviso. Então eu tive que dormir e voltar para casa. Agora iremos falar sobre o ciclo para uma boa viagem. Devemos planejar, questionar, avaliar, cobrar por acessibilidade, né, e principalmente viajar. Nas minhas experiências, muitas vezes era o primeiro cadeirante a levantar questões como: o espaço é amplo? Por que não tem rampa? Um quarto e banheiro com portas largas. O estabelecimento pode não fazer nada naquele momento, mas quanto mais provocarmos, irá fazer com que eles saiam da inércia quanto à importância da acessibilidade. Da acessibilidade. Acessibilidade é um direito básico, é um direito fundamental, não um luxo ou diferencial pago a mais. Muitos espaços adaptados não cumprem as expectativas de acessibilidade, prejudicando os consumidores. A inclusão tem que ser para todos. Ambientes acessíveis beneficiam idosos, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida e famílias com carrinhos de bebê, né? E investir em acessibilidade é promover inclusão, respeito e melhorar a qualidade de vida para todos, além de movimentar a economia e gerar empregos. Agradecimentos. Gostaria de agradecer a Deus pela fé e força que me dá e deu para passar pelos desafios que o mundo nos expõe, inclusive em viagens, tendo que nos virar nos 30. Aos meus pais e irmãos que nunca me limitaram e me incentivaram a explorar o mundo.
aos meus amigos que sempre fizeram questão da minha presença e enfrentando comigo diversos desafios ao acessar os locais. E a minha esposa que me incentivou a criar esse canal, para compartilhar a experiência de vida e pelo apoio quando temos que fazer alguns improvisos para ter o mínimo de lazer e qualidade de vida. Lembrete: esse material é para demonstrar aos estabelecimentos a importância da acessibilidade, possibilitar que todas as pessoas tenham direito a viagens satisfatórias, pois pagamos para tal. É importante que nós não deixemos de viajar, sair, nos divertir e aproveitar a vida. Vamos planejar bem as nossas viagens, cobrar e compartilhar nossas experiências. Somos mais de 14 milhões de brasileiros. O turismo investindo em acessibilidade é mais emprego e renda, movimentando a economia. Siga, compartilhe e apoie o canal via Pix carloscadeiranteoficial@gmail.com e me siga no Instagram e no YouTube @carloscadeiranteoficial. Obrigado.